Alô, irmãos. Alô, amigos. Minha saudação em Cristo Jesus a todos vocês. Graças a Deus, temos uma nova oportunidade para pensar sobre a sua palavra. Desta feita, estaremos abordando aspectos relacionados ao assunto que estaremos conversando com os irmãos no próximo sábado, na primeira parte do culto. Bem-vindos a todos para este momento tão particular, tão nosso, bastante especial para todos. E hoje nós iremos encerrar com as considerações que teremos hoje sobre aspectos, lampejos que estamos extraindo do último discurso de Jesus, antes dele ser preso, da última aula, da última fala aberta dele enquanto homem, depois que ele instituiu a ceia no cenáculo, em algum lugar de Jerusalém, até o momento, já na madrugada, quando ele foi preso no Getsêmani. Ensinos da ceia à cruz. Esperamos que esses fatos que nós abordamos e que estamos concluindo hoje, eles possam ter contribuído para nos trazer alguns lampejos a mais sobre o que temos aprendido na palavra de Deus. E nós vamos encerrar pensando sobre a realidade revelada por Jesus naquela sua fala, confirmada por ele naquela sua manifestação, referente a fatos que ele já vinha falando, alertando os seus discípulos, que é a realidade da igreja através dos tempos, desde aquela hora, desde aquele momento. Como seria a vida da igreja através dos tempos? Portanto, como seria a igreja até o momento em que nós estamos vivendo nela? E o nosso texto de ouro, Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Geralmente nós tomamos este texto para absorver dele, tirar dele, extrair dele a orientação que há nele a respeito o comportamento, a conduta do marido em relação à esposa. Mas nós vamos hoje abstrair desse texto a segunda ideia que vem nele. Porque o texto vai dizer que os maridos devam amar a sua esposa da mesma forma com que Cristo amou a igreja. Então, essa é a nossa ênfase. E ele amou a igreja e trabalhou para santificar a igreja, purificar a igreja, lavar a igreja, dando à igreja a isenção que ela deve ter pela palavra dele. E a finalidade de Jesus, quando ele trabalhou dessa forma em favor da igreja, é para que ele pudesse apresentá-la a si mesmo. Ele preparou a igreja para que fosse alguma coisa que ele queria ter como propriedade sua, como algo seu, que pudesse lhe dar prazer. E o texto conclui aí na nossa porção, no verso 27 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante. Ele trabalhou para que a igreja pudesse chegar ao final da sua trajetória como uma igreja santa e irrepreensível. Esse era o sonho de Jesus. Se a gente pode relacionar isso a um sonho que temos, aos sonhos que temos, então esse foi o propósito de Jesus. Quando ele pensou na igreja, ele fundou a igreja, ele pensou no prazer que essa igreja poderia lhe dar. E foi neste propósito, com essa finalidade, que ele fez o que nós sabemos que ele fez em favor da igreja. Sua igreja, santa igreja, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma outra coisa que possa
comprometer a sua beleza, tanto a beleza estética quanto a sua beleza de alma, de essência. Pois bem, então ele falou aos seus discípulos naquele sermão último, e ele já havia trabalhado por aqueles anos, mas naquele momento final ele preparou os discípulos e prepara cada um de nós para todos virmos a ser uma igreja com as características que ele cita aqui nessa pequena porção que nós pegamos do capítulo 5 da carta escrita por Paulo aos Efésios. Pois bem, mas em se tratando da igreja, na introdução aí do nosso roteiro, nós vamos lembrar que todas as instituições, aliás, de todas as instituições conduzidas e mantidas pelos homens, a igreja está, sem sombra de dúvida, entre as mais frágeis. Das instituições mais frágeis, a igreja está entre elas. Claro que nós estamos falando da igreja do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, não. Deus conduz a igreja com sua mão. E a sua mão ninguém pode impedir. Mas a igreja é uma instituição que sobrevive conosco, por nosso intermédio, por intermédio das pessoas. Contra a igreja, e por isso ela está entre as mais frágeis, contra a igreja, qualquer um fala o que pensa e o que quer. Ninguém tem impedimento algum para dizer o que quer sobre a igreja. Mesmo os que se declaram cristãos, por vezes os vemos em aberta posição de zombaria e deboche contra o cristianismo. É incrível isso. Nós já falamos em outras oportunidades, e é oportuno lembrar aqui. As grandes religiões do mundo, os seus adeptos, os seus seguidores, guardam silêncio em relação à sua religião. Aí nós vamos ver o budismo, os muçulmanos, eles são ferrenhos defensores da sua bandeira de fé. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo, ele é uma forma de viver com tamanha liberdade. Por isso, Tiago fala que a lei de Deus é a lei da liberdade. E o cristianismo tem essa porta de liberdade tão aberta que é muito comum a gente encontrar pessoas que se declaram cristãos ou cristãs, por vezes em aberta posição de zombaria e deboche contra o cristianismo. Quantos de nós conhecemos pessoas que com um crucifixo pendurado no pescoço, como sinal de que ele é um cristão, mas simplesmente debocha do cristianismo? É incrível isso. Pior ainda é ver como alguns escarnecem da igreja e do seu próprio fundador. E falam assim como se estivesse acima de Deus, acima da sua palavra, como se fossem pessoas donas de si mesmas. Repito, quando o filho nasce, leva a igreja para o batismo. Quando se casa, leva a igreja para o casamento. E outras obrigações religiosas, mas zombam de Deus, zombam da sua palavra. Há muitos que, até ao passarem de frente à igreja, um crucifixo, faz lá o sinal da cruz, numa manifestação de como se estivesse ali respeitando, se protegendo, buscando proteção, mas zombam. Nesse pensar, muita coisa nos incomoda e nos entristece. É verdade. O que não falta é cristão, se encolhendo em alguns cantos da sua fé, afetado pela dúvida e outros entregues à indiferença. O que vemos, entretanto, não deve nos surpreender, porque na previsão de Jesus, a igreja seria tão fortemente afetada pela conduta humana que até no seio da família haveria desenvolvimento de motivações para trazer dificuldade para a sobrevivência da igreja do Senhor. No aspecto que a gente aborda nessa introdução das pessoas, ainda que cristãs,
elas zombam, debocham do cristianismo. E não faltam aqueles que dizem que acreditam em Deus, mas não crê na Bíblia, numa aberta contradição. Como é que ele acredita em Deus? Onde ele arrumou informação para acreditar em Deus? Que Deus é esse? Se ele não crê na Bíblia, se ele não acredita no que está escrito nela. Eu me lembro aqui, quando a gente era menino ainda, na minha casa, meu pai tinha o costume de ligar o rádio na madrugada. Existia um programa chamado Madrugada com Deus, e muitos hinos eram tocados ali, e a gente ouvia pelo rádio nas madrugadas, e um dos hinos que falava assim, mais ou menos assim, que a letra era mais ou menos assim: conheço muitos que são tão bonzinhos, são uns santinhos, leva a cruz alçada, quer dizer, sobre o peito, mas quando alguém lhe fala de Jesus, pegam na cruz e querem dar pancada. E aí o refrão vai dizer: esta é a cena do Caim carnudo, do carrancudo, filho de Adão, que por inveja e perversidade, sem piedade, matou seu irmão. Interessante. Continua, vem lá do Éden. As pessoas carregam um crucifixo e se declaram cristãs, mas negam o Evangelho. Não aceita a palavra do Evangelho. E Jesus mesmo vai dizer que a indiferença sobre a igreja começa no seio da família. Mateus 10, capítulo 10, o verso 21, vai dizer: o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai e o filho. E os filhos se voltarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha só. Então, o nome de Jesus divide famílias. Famílias que se declaram cristãs. Esse é um detalhe. Não é que se separa a família que um é muçulmana e outra é cristã, das pessoas da família. Não. Separam pessoas que todas declaradas cristãs. Mas divide as pessoas. Porque contra a igreja é fácil falar o que quiser. Resta aos fiéis filhos de Deus interceder por essas pessoas, orar por elas. Na reflexão 1, a gente vai dizer que aos olhos de muita gente, em todos os tempos, de todas as classes e em todas as nações, a igreja é vista com desconfiança. Há quem pensa ser a igreja o escape para os incautos e ignorantes. Aliás, se atribui a Karl Marx, que foi um importante pensador do século XIX, a afirmação de que a religião que é patrocinada pela igreja é através da igreja que se vive a religião, que a religião é o ópio do povo. E importante é esclarecer que ópio é uma substância altamente viciante, é uma droga potente. E a gente sugere para que cada facilitador troque ideia com seu grupo, pense sobre isso, com base na palavra que Jesus falou, na última frase, quando ele falou com Pedro, dizendo que ele haveria de fundar a sua igreja. E ele fecha o assunto, no verso 18, capítulo 16, ele fecha esse assunto com uma frase muito forte. E ele diz assim: e nem a morte prevalecerá contra ela. Ou seja, aí está escrito: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ou seja, os filhos de Deus. Aqui nós temos duas mensagens aqui pressupostas. A primeira é de que a igreja seria indestrutível. Nem a morte poderá parar a igreja. Esse é um pressuposto na palavra de Jesus. Aliás, o que está posto mesmo. Mas o pressuposto principal é de que haveria um grande sofrimento, cujo sofrimento poderia até ter como resultado a própria morte do cristão, por causa da igreja. E é o que a gente tem notícias ao longo da história da igreja cristã, nesses quase 2000 anos de existência, é de que muitas pessoas, ao longo do tempo, em países e lugares diferentes, pessoas têm sido, inclusive, sacrificadas, têm sido mortas por causa do Evangelho, por causa da igreja. Mas a igreja tem sobrevivido. Pois bem,
Na sequência 1, a gente vai lembrar que alguém pode pensar: a igreja de Cristo é forte e indestrutível. Ok, isso é verdade. Mas do ponto de vista divino, isso acontece. A igreja é forte e indestrutível. Mas esse é o ver de Deus. Deus vê a igreja nesse nível de resistência. Jesus falou: nada poderá sobrepor a força da igreja. Foi com essa visão que o coração de Deus se moveu em favor da igreja lá no Éden. Ele decidiu investir na igreja. Mas quem povoa a igreja somos nós. Quem está historicamente conduzindo a igreja são as pessoas. E as pessoas têm sido colocadas à prova de diversas maneiras. Ora por coação mental, ora por coação e ameaça física, ora por coação social, política, de diversas maneiras. E muitas gerações têm tombado porque têm mantida erguida a bandeira do Evangelho, da Igreja de Cristo. Então, do ponto de vista divino, a igreja é indestrutível. Mas do ponto de vista humano, por vezes a gente vai encontrar em todas as gerações, em diferentes lugares, pessoas que se tombam, têm tombado precocemente, perdido os seus bens, seus patrimônios, perdido a sua família por causa da igreja. Então, em relação a essas pessoas, quando a gente olha, a gente pensa: a igreja perdeu. Não. A igreja nunca vai perder, porque quem a conduz, aparentemente somos nós os homens, mas quem conduz efetivamente a igreja é o seu dono, o Senhor Jesus. A debilidade da igreja é exatamente do ponto de vista das pessoas, particularmente daqueles que se opõem a ela. As pessoas falam o que quer da igreja, contra a igreja, porque imaginam que a igreja é uma fraqueza humana, é alguma coisa que existe para manter de pé pessoas fracas, sem perceber que, na verdade, a igreja se mantém porque o Senhor dela, o dono dela, quem zela por ela, é superior a qualquer força humana, a qualquer estratégia humana, a qualquer pensamento humano. O Senhor da igreja está acima de todos estes sentimentos das pessoas. Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim para aqueles irmãos, que eles deviam viver firmes, olhar, por exemplo, a vida de Paulo e imitá-lo, porque muitos há, e ele está falando de cristãos. E veja só, e nós aqui lembramos mais uma vez, a palavra está sendo falada para a igreja, de pessoas dentro dela, no cristianismo, dos quais Paulo disse: eu muitas vezes já vos disse, e agora também eu digo chorando, que muitos irmãos, na verdade, que se manifestam como irmãos, são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da igreja, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. E aqui cabe lembrar quantos escândalos a gente tem tido notícias, escândalos acontecidos com pessoas ou provocados por pessoas da igreja. Quantas histórias! Até alguém de nós já conhece também histórias desse naipe. Pessoas que caminhavam conosco, que estavam ao nosso lado. De repente, a gente vai verificar, ele estava praticando a sua fé em benefício dos seus interesses escusos. Quantas pessoas que fazem da palavra da igreja uma produção de riquezas, de fama, de fatos que alimentam a sua própria vaidade. Quantas instituições religiosas completamente comprometidas e quantas pessoas dentro de instituições sérias
totalmente vazias de Deus e cheias de egoísmo, de encanto pelo mundo. Quantas pessoas dentro da igreja que não se divorciou, que não se separou do mundo, que não se desligou do mundo. Talvez se a gente fizer algum esforço, não é muito difícil a gente chegar à conclusão, até mesmo de pessoas com quem a gente convive, que são chamadas cristãs, que se declaram filhas de Deus, que falam da palavra inclusive, mas são verdadeiras falsárias da fé. Pregam alguma coisa, mas vivem outra. E é isso que Paulo está falando aqui. Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Mas o fim delas é a perdição. Porque elas só pensam nas coisas terrenas. E a igreja nos conduz para pensarmos nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Na reflexão 2, a gente vai dizer que, a parte das opiniões desoladoras e os comportamentos hostis manifestados pelos oponentes ao avanço da igreja, a igreja caminha serena em meio a tempestades e turbulências provocadas pelo agito do mar da vida. E a gente lembra aí do relato de Lucas, capítulo 8, versos 22 ao 25. Os discípulos estavam no barco. E dentro do barco, com eles, o próprio Jesus. E eles estavam ali, em calmaria entre eles. Mas, de repente, o mar é agitado por uma grande tempestade. E a gente sabe o fim da história. Eles se assustaram muito. Eles assimilaram a convicção de que, naquele dia, eles iriam morrer. A igreja caminha assim também. Ao seu redor, o mundo bravio, hostil. E a gente diz, a igreja segue consciente de que, de uma enorme tempestade que está acontecendo ao seu redor. E a gente sugere para os irmãos pensarem sobre essa questão que envolve a igreja, baseado no verso 34, do capítulo 10 do Evangelho escrito por Mateus. Jesus vai dizer: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Lembrar que tem vezes que a gente preferia não ouvir o que Jesus falou. Algumas vezes Jesus nos deixa pesarosos, pensativos. Uma afirmação como essa nos deixa bastante preocupados. Eu não vim trazer paz à terra, mas ele é o príncipe da paz. Não é isso que o profeta Isaías falou a respeito dele? Talvez eu e você pergunte quando a gente lê esse texto, essa afirmação de Jesus. Jesus não veio trazer paz ao mundo. Jesus veio trazer paz para os crentes. Há uma diferença enorme. É aquela que nós já nos referimos quando Jesus falou isso lá no último sermão. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Aliás, nós estamos antecipando o texto que está aí na reflexão 3. Mas Jesus falou isso. Mas o fato é que nós, ao lermos esse texto, nós ficamos pensativos. Porque a igreja segue consciente de que há ao seu redor uma grande tempestade. Porque o mundo não desfruta da paz que Jesus veio trazer. E na sequência 2, a gente propõe pensar que não é crível que alguém pense que o caminho percorrido pela igreja ao longo dos séculos tenha sido tranquilo. Sequer por um momento, por um século, por uma década, por um ano. E a gente encontra esse relato no capítulo 12 do livro do Apocalipse. A gente sugeriu aí até que os irmãos lessem o capítulo todo. Temos aí a igreja que dá à luz uma criança, e essa igreja, essa mulher, do Apocalipse capítulo 12, ela representa ali o papel da igreja. A criança que dela nasceu é Jesus, não é? Que é o objeto de ataque do dragão, e o dragão a gente sabe que é o diabo e Satanás. Então, a dificuldade, a turbulência que a igreja sofre exatamente
porque nós não estamos lutando contra pessoas, mas há uma grande tempestade agitando a mente das pessoas. E por isso Jesus vai dizer: estais vós também apercebidos, porque vocês poderão ser enganados. Há dificuldades para serem rompidas. E depois a gente vai, partindo para a conclusão, na reflexão 3, pensar que quase 20 séculos de história, a geração número 1 da igreja e as centenas de outras gerações que levantaram depois da primeira geração já encerraram a sua batalha e descansam. Ainda é possível ouvir o mais estridente grito do seu Senhor, do Senhor da igreja, o qual jamais cessou de ecoar por esses quase 20 séculos. Jesus, quando disse está consumado, ele, em outras palavras, ele estava dizendo: a igreja está estabelecida. E desde que ele gritou isso, se pudéssemos ouvir o testemunho de cada um dos crentes que viveram em cada uma das gerações até hoje, certamente eles confirmariam que depois da última aula de Jesus, quando ele disse: vocês têm bom ânimo, tenha boa disposição. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas, vocês vão viver com muita dificuldade. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês vão vencer também. E a gente citou aí, mais ou menos, numa certa paráfrase dessa afirmação de Jesus, nos seguintes termos. Seria como se Jesus estivesse dizendo para aqueles discípulos e para nós hoje: não será fácil ser igreja, mas animem-se, porque vivi, senti e sofri o suficiente para mostrar a vocês que é possível ser igreja. Eu vivi como homem, senti como homem, sofri como homem, para mostrar a vocês, como homens que são, como pessoas humanas que são, que é possível ser igreja. Portanto, irmãos, que a graça do Senhor possa alcançar os nossos corações com essa reflexão final sobre esse discurso feito por Jesus, para a gente pensar: não é fácil ser igreja, é muito complicado, as pressões da vida são enormes, a igreja, através dos tempos, sofreria de todas as formas, opressão de todos os lados, por dentro e por fora, agressões de quem negam a importância da igreja, agressões por quem assumem que a igreja é importante, mas acabam por fazer sofrer a igreja porque querem desfrutar dela para satisfazer os seus próprios e ambiciosos desejos. Não é fácil ser igreja, mas é possível ser igreja. É possível não porque há inteligência suficiente nos cristãos, porque há habilidade suficiente nos cristãos para fugir das opressões. Não, é possível ser igreja porque o Senhor dela está cuidando dela. E para concluir, é a palavra do profeta Isaías no capítulo 49 e o verso 15. Esse texto conhecidíssimo de todos nós. E ele faz uma pergunta numa comparação. É possível que uma mulher, mãe de uma criancinha, esqueça do seu filho e o abandone e o deixe padecer de fome, de sede, de frio? É possível que isso aconteça? É muito difícil. Mas ainda que uma mulher possa vir a esquecer-se do seu filho, eu nunca jamais me esquecerei de você. Isso Deus está a dizer para nós: eu não esqueço de vocês. Portanto, que o Senhor nos abençoe e que possamos seguir. É difícil vencer o caminho? É. Há lutas, pedras, buracos, espinhos, barrancos, avalanches, rios, mares que nós encontramos pelo caminho? Sim, encontramos. Mas até hoje o povo de Deus rompeu com todas essas coisas, porque Deus não nos abandona. Que Deus, pois, nos mantenha firmes no propósito que nós abraçamos: ser povo de Deus, ser igreja de Deus. Deus nos abençoe como sua santa igreja que somos.
Amém.